Então, como já mencionado, nós nos encontramos no segundo domingo de Advento e queremos colocar ainda essas pregações seguintes dentro do Advento, indo até o Natal, de um bloco que chamamos assim de carta de Natal, porque os textos de alguma forma vão apontando nessa direção. Não só na perspectiva do Natal de Cristo no seu nascimento, mas também sempre está conectado nessa mesma mensagem, essa expectativa que o Advento é, de que esse Senhor que um dia veio, voltará. E o texto indicado da série de perícopes, de pregações da nossa igreja para hoje, é de Malaquias, capítulo 3, verso 1 a 4. Eu vou ler depois, devagarinho, esse texto com vocês, um pouquinho ampliado, mas a gente vai comentar algumas coisas dessa palavra profética de Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Na verdade, o último profeta do estilo do Antigo Testamento é João Batista, aquele que, de fato, quase coloca o dedo no rosto de Jesus, dizendo, é esse daí que vem sendo prometido. Os profetas anteriores, como Malaquias, aí uns 430 anos antes do nascimento de Jesus, ele fala, mas ele não tem esse privilégio de João, de poder apontar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é desse que eu venho falando. Malaquias fala, mas ele anuncia para um futuro ainda longínquo, ainda que o mais próximo deles, em termos temporais. Então ele é o último profeta do Antigo Testamento, e ele claramente aponta para a vinda do Cristo de Deus, do Messias, do ungido. E ele também aponta com clareza nos seus 4 capítulos, especialmente nesse que está indicado para hoje, para a vinda de João Batista, que Jesus reconhece em João exatamente aquele que é anunciado por Malaquias aqui no capítulo 3. Porque Jesus, quando vai falar de João Batista, dizendo, quando vocês saíram para o deserto, o que vocês queriam ver? Um profeta? E esse é, de fato, dentre os profetas, o maior. E Jesus cita Malaquias, capítulo 3, verso 1. Então, Jesus, por assim dizer, atesta ele mesmo de que essa profecia se cumpre na pessoa de João Batista. Mas Malaquias também traz alguma palavra dura, muitas palavras duras, palavras de juízo, palavra de denúncia, palavra que expõe o pecado do povo. E ele expõe a infidelidade do povo sistemática para com o seu Deus. E tudo isso está acontecendo com a conivência dos sacerdotes, dos líderes religiosos, que deveriam estar exortando o povo a voltar ao caminho estreito, o caminho de Deus, submeter à vontade de Deus e não do jeito que estavam as coisas. E Malaquias identifica, então, uma crise grande no seu tempo, enquanto que ninguém percebe essa crise, porque as atividades religiosas continuam acontecendo lá no templo, como de costume, e isso é uma coisa que tem já se repetido na história de Israel, e também na história cristã. É possível nós mantermos todo o aparato religioso, todo o culto, a liturgia, tudo mais, e de repente, na verdade, quando nós praticamos meramente uma religião, Deus já não está mais no centro, porque a religião toma o seu lugar. E a fé bíblica, eu insisto muito nisso, em falar isso, e repetir isso. A fé bíblica não tem nada a ver com religião. A fé bíblica, ela não é de criação humana. Ela não é uma construção que nós fazemos para nos aproximar de Deus e buscar favores de Deus, aplacar a ira divina, seja o que for. A fé bíblica sempre tem sua iniciativa no próprio Deus, um Deus gracioso que vem para salvar aqueles que estão nas trevas, estão perdidos.
Então, Malaquias expõe a crise do seu tempo. Ele não se cala diante da crise. Ele é chamado para denunciar essa crise, quando as pessoas estão, na verdade, apenas preocupadas consigo mesmas, voltadas ao seu próprio umbigo. Aliás, nós vivemos de novo num contexto, culturalmente falando, de extremo individualismo, de extremo egoísmo. O nosso olhar se volta para nós. Eu estava até comentando aqui com o Ralph e a equipe de louvores de manhã, esses hinos que estamos cantando hoje, os 3, são hinos bastante antigos do HPD, do Hinos do Povo de Deus, nosso hinário antigo. Hinos lá de 1600 e caquerada. E observem uma vez a letra desses hinos, observem a teologia desses hinos. Tudo está centrado no Senhor. Tudo gira em torno do nós. Escutem alguns hinos mais atuais. Eu, meu, minha, eu. Essa é a diferença. Parece que Deus está aí para mim, para me servir, me atender, fazer o que eu quero, me satisfazer. As pessoas do tempo de Malaquias estão preocupados consigo mesmas. E Malaquias denuncia isso. Malaquias revela essa apatia, um desprezo do povo para com seu Deus, uma indiferença. Afinal, parece que as antigas promessas, essa é a conversa que gira, elas não se cumprem, ou não se cumpriram. E as pessoas começaram a duvidar do amor de Deus. Terrível coisa. Duvidaram da sua justiça. Perguntam a respeito disso. Passaram a viver como se Deus não existisse, ainda que mantivessem todo o ritual religioso no templo. Malaquias, então, identifica uma crise, um quadro bastante caótico no seu tempo. E ele expõe essa crise do seu tempo, ele expõe a crise do culto, dessa pureza religiosa, que estava em absoluta decadência, por causa dos casamentos mistos que vinham ocorrendo, que Deus havia proibido, especialmente daqueles que voltaram do exílio da Babilônia, que se davam seus filhos, pegavam filhos ou filhas de povos pagãos, casando-se, e isso tinha uma proibição clara por uma razão, porque grande parte do problema de Israel aconteceu também nisso, porque junto com o casamento vinha a idolatria. Junto com o casamento vinha a idolatria. Então, os ídolos vinham para dentro de casa, passavam a ser a referência daquela família, e o Senhor era colocado de lado. Essas pessoas não eram mais repreendidas, orientadas pelos sacerdotes, praticavam toda sorte de injustiça, viviam impunemente, e as pessoas começavam a perguntar, mas onde está o Deus da justiça? Onde está a justiça de Deus, que parece não se ver mais? Então, Malaquias vai responder algumas dessas questões em nome de Deus, como o profeta é chamado a fazer. Tem uma marca nas falas dos profetas. Deus diz, Deus está falando, Deus está dizendo. E ele começa denunciando o pecado dos sacerdotes, das lideranças religiosas. Ele denuncia a desobediência às leis por parte do povo, as leis sacrificiais. Por exemplo, quando era para ser trazido ao sacrifício no templo, no altar do Senhor, o primeiro animal a ser parido por uma fêmea, uma ovelha, por exemplo, tinha que ser primeiro macho e sem um único defeito. Isso não é um mero capricho da parte de Deus. É porque todas essas coisas e essas leis do Antigo Testamento, elas tinham um alvo.
Como Paulo mesmo vai dizer, tudo isso aconteceu e foi escrito para nossa instrução, e elas apontam para Cristo. Então, Cristo é o verdadeiro e eficiente, eficaz sacrifício em nosso favor, sem defeito, sem mancha, o primogênito de toda a salvação. O sacrifício repetido dos animaizinhos, das ovelhas, indicavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a razão. Mas aí o que as pessoas faziam no tempo de Malaquias? Bom, esse bicho é bom, saudável, está inteiro, mas eu tenho uma ovelha velha lá, já meio capenga, vai morrer mesmo, vou levar lá para sacrificar. O leão atacou minha ovelha lá no campo, era toda dilacerada, vai morrer mesmo, vou levar lá para sacrificar. Era assim. Então Malaquias começa a denunciar essa desobediência, esse desprezo para com aquilo que celebravam diante do Senhor. E ele vai respondendo em nome de Deus, também anunciando algumas coisas. Ele anuncia, por exemplo, que o Senhor logo virá. O Senhor logo virá. Não fiquem indiferentes, o Senhor virá. Virá para julgar o seu próprio povo, como diz no verso 5, que a gente vai dar uma olhada. O próprio Senhor há de purificar o templo. O templo estava em reconstrução no tempo de Malaquias, mas aqui também não é só o templo físico. Nós vemos que a partir de Jesus há um novo templo, né? O templo feito pelo corpo vivo de Cristo, a igreja do Senhor, que habita o coração. Deus habita o coração da sua igreja, o nosso coração, e não um templo feito de pedras. E Malaquias fala disso. O Senhor purificará os sacerdotes, ele anuncia. As lideranças deverão falar a meu respeito, deverão orientar, mas também ele pronuncia o juízo sobre os maus. Então Malaquias ajunta tudo isso. Mas nós queremos hoje voltar o nosso olhar a apenas uma partezinha. E eu vou ampliar um pouco, como eu disse, pegar do final de Malaquias, capítulo 2, verso 17, até o 3, verso 5. Como disse, nós colocamos isso tudo dentro de um contexto chamado Cartas de Natal. Percebam como é uma boa nova que também Malaquias traz. Ainda que denunciando, ainda que chamando, convocando ao arrependimento, mas é uma boa nova, é uma bela carta que anuncia a vinda do Senhor. E ele começa assim, verso 17, capítulo 2. Vocês têm cansado, enfadado, dado canseira ao Senhor, com as suas palavras. Assim ele começa. Interessante aqui, eu estava dando uma olhadinha em fado, né? Essa palavra que está no Almeida, o cansado, o Senhor dado canseira. Os sinônimos possíveis é bem interessante. Eu vou tomar a liberdade de colocar aqui. Uma das versões é, por assim dizer, vocês têm aporrinhado o Senhor. Ou, mais popular, vocês têm enchido o saco. Vocês estão me cansando com esse falatório de vocês. É isso que o Senhor está dizendo. E aí vocês ainda perguntam, segue Malaquias, como nós temos enchido o teu saco? Como temos dado canseira no Senhor? E ele responde, ora, quando vocês dizem, por exemplo, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada destes que fazem o mal. Isso me cansa, diz o Senhor. Como é que vocês podem inverter os valores dessa forma? Eu nunca falei isso. Muito pelo contrário. O Senhor sempre tem dado com clareza o que é bom e o que é mal. O que Ele quer e o que Ele não quer. E isso, por exemplo, só um exemplo. Em Deuteronômio 25, uma das leis simples, para vocês entenderem a inversão de valores, ele diz assim, o Senhor falando, quando pesarem mercadorias, pesar para venda, usem balanças precisas,
Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor, seu Deus. Agora o povo está dizendo o contrário. Quem faz o mal é agradável ao Senhor. Deus diz: vocês estão me dando canseira. Isso aí está me enchendo o saco. Porque não é nada disso. Essa inversão de valores, essa confusão de valores. Nós vivemos em tempos assim. O tal do politicamente correto, dos direitos humanos, eu não estou falando contra que tem que haver políticas corretas nesse sentido, mas é uma confusão de valores, porque elas se inspiram meramente na cabeça das pessoas, elas não recorrem à vontade de Deus, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é reto, do que Deus aprova e desaprova. E ele segue, para não perder o foco, eu repito: vocês têm dado canseira ao Senhor com as suas palavras. E aí ainda pergunto: com que temos te cansado? Quando vocês dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada daqueles que fazem o mal. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? Por acaso você ouviu essa pergunta recentemente? Quantas vezes eu ouço esse negócio? Acontece uma tragédia, acontece alguma coisa, e aí vem: ah, mas Deus não é amor? Deus não é justo? Como é que pode esse negócio acontecer? Joga tudo na conta dele, e Deus está dizendo: vocês estão me cansando com essa história. Como temos cansado você? Falando onde está o Deus da justiça. Vejam, Malaquias mesmo coloca essa insistente pergunta por parte do povo de Deus. No capítulo 3, ainda um pouquinho abaixo, verso 13 a 15, Malaquias retoma esse tema e diz assim: vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, não Malaquias, o Senhor. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. E vocês perguntam: o que falamos contra ti? Vocês disseram, verso 14, de que adianta servir a Deus? Que vantagem eu levo? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens? Segue Malaquias. Que vantagem temos ao chorarmos por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Vejam, de novo, de repente o olhar está se voltando para o seu umbigo. Religião tem alguma vantagem? O que eu ganho com isso? Eu podia estar fazendo outra coisa agora, aproveitando o meu tempo melhor. E eu estou aqui sentado num banco que não é tão confortável assim, né? Já foi bem pior, viu? Só para lembrar. O pessoal que lembra antes da almofadinha, eles não tinham almofadinha. Era bem pior, né? Além de que os homens reclamavam que saiu aquela baita mancha marrom nas costas, que começava a suar no verão, e o verniz ficava nas costas do cara. Era uma beleza. A gente olhava, andava pela rua, esteve no culto da Redentor, viu? Está com a camisa. Mas que vantagem nós temos em obedecer a Deus? Que vantagem há em ser fiel ao Senhor? Eles perguntam: de agora em diante, segue Malaquias, o Senhor falando, de agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes. Que inversão de valores. Deus abomina o arrogante, diz a palavra. Deus tem nojo do arrogante, porque arrogante não tem salvação, nesse sentido, porque ele se coloca acima de Deus, e a graça de Deus flui como um rio de água para baixo.
Você pode estar no poço mais profundo, enfiado no maior buraco da tua vida. E ali tu clamares como o jovem rico que saiu de casa, o filho pródigo, lá com os porcos, a graça te alcança. Mas se você é arrogante, se coloca acima, parece que como o rio não corre morro acima. Deus abomina os arrogantes. E as pessoas estão dizendo, nós chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofrem. Mudou alguma coisa nesses últimos 2.500 anos? Nada. Essa é a natureza humana. Nós somos assim. O mundo caído é assim. Aquele que passa por cima, que atropela, que extorque, que não paga salário, mas vive bem, não paga um salário condizente, todas essas coisas continuam aí. A gente sabe que está errado e a gente precisa denunciar. Mas o povo de Deus, de repente, começa a dizer, cara, esses caras sim que são abençoados. Estão ficando ricos, prosperidade, prosperidade. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vão ficar ricos. Malaquias 3:1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, diz o Senhor. Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Nos dias do profeta, as estradas tendiam a ser tortuosas, cheias de pedras, buracos, obstáculos. E aí o rei, quando ele precisava fazer uma viagem, ele mandava geralmente uma comitiva na frente para ir aplanando o caminho, endireitando o caminho, fechando o buraco, tirando alguns morros, deixando o caminho fácil e reto para a vinda do Senhor, para a vinda do Rei. No nosso caso, aqui referindo-se a João, que prepara caminho para a vinda do Senhor Jesus, como acabamos de ler na introdução do culto, é exatamente isso que João vai fazer. O caminho tortuoso, essa figura está para o pecado abundante em meio ao povo de Deus. O pecado é pedra no caminho, o pecado é entulho, o pecado é escuridão, o pecado é buraco, o pecado é divisão, o pecado é ruína. E João vem aplainar esse caminho para a vinda do Senhor. E a forma de aplainar esse caminho, a forma de remover o pecado, só existe um, é o chamado ao arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se e deixem-se batizar, assim João anunciava, porque o Senhor está próximo. E muitas multidões saíam em direção a João e aceitavam este evangelho. E este foi o chamado de João, aplainar o caminho, endireitar o caminho para a vinda do Rei dos Reis. Ainda essa semana a gente estava conversando um pouco sobre isso. Se você quer construir algo novo em cima de uma coisa velha que existia, não adianta só botar para baixo. Você tem que remover todo aquele entulho. Você tem que deixar de novo uma base limpa, firme, a partir da qual você pode construir o novo. E aqui, na pessoa de Jesus, e com João, essa transição começa a acontecer da antiga aliança para a nova aliança. Algo completamente novo vai acontecer e aconteceu a partir de Jesus. Farei uma nova aliança de Jesus Deus por meio de Jeremias, não da forma como eu fiz com a antiga aliança,
Mas agora a minha lei não estará mais escrita meramente num livro. Eu a imprimirei no coração das pessoas. Elas saberão o que devem fazer, porque o Espírito Santo de Deus as ensinará, guardará o que foi ensinado, e assim por diante. Então, aqui temos, por assim dizer, uma carta de Natal. Uma carta que claramente aponta para a vinda do Senhor Jesus. Lembrem-se, o pecado sempre nos separa de Deus. O pecado divide. O pecado nos arranca da presença do Senhor. E Deus tem essa clareza, ainda que no mundo se faça essa confusão, de que luz e trevas não convivem. É impossível. Por isso, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, porque no momento em que pecaram, a santidade de Deus já não é mais suportável para eles. Para a sua preservação, foram expulsos da presença de Deus. E aqui, por exemplo, lá na criação, e viu Deus, quando criou a luz, que era boa, a luz que criou. E fez Deus separação entre luz e trevas. Para Deus isso está muito claro. Luz e trevas não coexistem. Onde a luz está, as trevas não podem estar. E vice-versa, se há trevas é porque a luz não está. Agora vejam como Isaías, profeta Isaías, já vem falando a respeito disso. Diz ele no capítulo 59, verso 1, vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo para que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, diz Isaías. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, do Senhor, e por isso ele não os ouvirá. Os profetas sempre de novo chamam o povo ao arrependimento para que Deus possa voltar a ter lugar, voz e vez. Carta de Natal. Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então segue Malaquias. De repente, no dia em que o Senhor determinar, na hora em que Ele determinar, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma referência muito clara à vinda do Senhor Jesus. Deus virá visitar o seu templo, visitar o seu povo, o mensageiro da aliança, da nova aliança virá, Jesus Cristo. Claro que essa visita ao templo também aconteceu. Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez no Evangelho de João é ir para o templo, onde ele colocou um pouco ordem na casa, porque aquele caos estava lá instalado. Pessoas ganhando dinheiro, vendendo animais para o sacrifício, pessoas trocando as moedas, fazendo câmbio, porque só se podia oferecer no templo o dinheiro do próprio templo, então precisava fazer um câmbio. Pessoas ganhando dinheiro, usando esse comércio religioso. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. E aí Jesus vem, talvez no momento mais, diria, agressivo, entre aspas, né? Ainda que ele não bate em ninguém, mas vem com chicote, chuta a mesa dos cambistas e diz: vocês transformaram este lugar, que é casa de oração, num covil de salteadores, numa cova que usurparam aquilo que é próprio de Deus, o lugar da adoração, da oração. Vocês fizeram disso um comércio para vocês mesmos. Jesus veio, e ele não só adentrou o templo lá em Jerusalém, na verdade ele faz de nós, Igreja de Cristo, o verdadeiro templo de Deus, porque ele nos purifica, como ele veio purificar, pelo seu sangue,
possibilitando que seu Espírito Santo habite nossa vida, nosso coração. E Malaquias segue, verso 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Pergunta Malaquias. Quem ficará de pé diante da sua manifestação? Malaquias tem noção de com quem nós estamos lidando. Não é um Deus imaginário, não é um conjunto de teologia, de doutrina, de normas, de regras. Malaquias sabe que estamos lidando com um Deus verdadeiro, santo, todo-poderoso. Quem suporta estar na presença do Deus vivo? Ninguém. Moisés desejou ver a face de Deus. Moisés disse: Deus, me mostra a tua face. E Deus disse: Moisés, não dá. Porque homem algum verá a minha face e viverá. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar você nessa fenda dessa rocha, vou te cobrir com a minha mão, vou passar e depois você me olha pelas costas. É uma descrição inimaginável da grandeza de Deus, o que Deus mesmo faz para que Moisés tenha um vislumbre mínimo do Deus eterno. Porque Deus sempre, a teofania de Deus, a manifestação de Deus, ela já era extraordinária. Quando Moisés encontra aquela sarça queimando que não consome a árvore, e a voz diz: Moisés, tira a sandália do pé, porque agora você está pisando num lugar santo, porque eu estou aqui. A presença de Deus é terrível, porque Deus é fogo consumidor. Deus é santo demais. Se a gente não consegue encarar o sol sem que venhamos a perder a visão, imagina encarar a santidade de Deus. Mas Deus se faz visível e se permite olhar nos olhos. Na verdade, mais ainda, Ele se despe da sua glória e se torna um bebê, cuja mãe o aconchega nos seus braços, o amamenta em seu peito. Esse é o Deus eterno. Em Jesus, por assim dizer, nós temos na linguagem de hoje, não sei se está certo, Charles, né? Essa interface, por assim dizer, que nos ajuda a olhar Deus sem que sejamos fulminados. Quem ficará de pé quando Ele aparecer? Quem ficará de pé quando Ele voltar? De Jesus, quando profetiza a respeito da sua volta, as pessoas clamarão para que os montes caiam sobre elas, porque verão a glória do Senhor. E todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque, diz Malaquias, porque Ele será como fogo do ourives, como fundidor. Ele será como o sabão do lavandeiro, como a lixívia. Já ouviram falar esse negócio de lixívia? É o desinfetante, é o branqueador, né? Era feito com cinzas no passado, com água quente e cinzas, mas é esse sabão que limpa. Ele, Jesus, será assim. Jeremias 2:22 diz já alguma coisa parecida: por mais sabão ou soda que você use, diz o Senhor, você não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, o Senhor soberano, falei. Sabão, detergente, soda, roupa nova, roupa limpa, perfume bonitinho, nada. Nem uma nova moral, nem uma readequação à convivência humana, nada limpa o nosso pecado, a não ser o sangue de Cristo.
Sem o sangue de Cristo não há perdão, não há cura, não há salvação. Lutero diz uma coisa interessante a respeito disso. Ele diz: Cristo não é meramente o purificador, como também o agente purificador. Ele não é apenas o ferreiro, o fundidor, mas ele também é o fogo que purifica. Ele não é somente aquilo que purifica, como ele é também aquele que purifica. Este é Jesus. Paulo vai dizer em Romanos: porque todos pecaram, todos, você e eu, e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, Deus, em sua graça, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do pecado, do castigo que os nossos pecados impõem. Graça, graça somente. E Malaquias diz então no verso 3, ele se sentará como um refinador e purificador da prata, que precisa sempre de novo voltar ao fogo. A prata pura vai descendo ao fundo do candinho, a sujeira fica em cima, é removida, esquenta de novo, e dizem os entendidos que a prata é declarada pura quando o fundidor enxerga na prata o seu próprio rosto estampado, porque ela está tão limpa que ela brilha e reflete o rosto do fundidor. É isso que Jesus faz conosco. Ele é o purificador de prata. Purificará os levitas, os sacerdotes, os refinará como ouro e prata. A igreja de Cristo, nós, sacerdócio real, povo santo, é depurada pelo fogo da provação. O Senhor mesmo é aquele que coloca a sua prata preciosa, a sua igreja, no fogo da provação, para que as nossas impurezas sejam consumidas e cresçamos em santidade, à semelhança daquele que nos amou, Jesus Cristo. Assim trarão finalmente ao Senhor ofertas justas, ofertas com justiça, diz Malaquias 3. Depurados no seu coração, o que oferecem será justo, será aceitável. Então o culto voltará a ter sentido, porque o tempo que você vem aqui, gasta aqui, vamos dizer assim, investe aqui, e alguns ficam, né? Pô, mas esse cara está falando hoje, né? Não terminou ainda. Mas, cara, 10 a 11 horas. Não que a gente não respeite o horário, né? Mas qual é a motivação? Como você está aqui? Se o nosso coração está buscando o Senhor, tem sede de Deus, queremos adorá-lo, esse é um tempo precioso demais. Então a oferta trazida será uma oferta de justiça, ela será agradável a Deus. Diferente dos sacerdotes no tempo de Malaquias, que ofertavam sacrifícios vergonhosos, Deus criará um povo que é genuinamente justo na fé e que lhe oferece sacrifícios espirituais. Então as ofertas de Judá, verso 4, de Jerusalém, serão agradáveis ao Senhor. Como nos dias passados, como nos tempos antigos, serão agradáveis ao Senhor. O Salmo já diz assim, um deles, né? Salmo 51. Não te deleitas, não tens prazeres, Senhor, em sacrifícios, esses dos animais e tal, nem te agradas em holocaustos, animais ofertados e totalmente queimados, senão eu os traria para ti. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, você não desprezará. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas.
totalmente diferente daquilo que o povo vinha dizendo. O Senhor se agrada dos arrogantes. Os arrogantes são abençoados. O Senhor quer em nós corações quebrantados. Porque passou mais uma semana e eu fiz muita besteira. Disse coisas que não devia, fiz coisas que não devia. Deixei de fazer o que devia. Só pela graça de Deus. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração, só é possível por causa de Jesus Cristo, que nasce no Natal. Essa é a carta que Malaquias tem para nos entregar. A verdadeira carta que aponta para o maior presente que esta humanidade já viu. O Salvador, que é Jesus. Esta é a mensagem de Malaquias, que em nome de Deus, do Deus Santo e Eterno, entrega a um povo rebelde, indiferente e idólatra, com seus valores distorcidos, com sua religiosidade mundana, uma carta de Natal. O Senhor virá. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não temos só a expectativa do Natal, né, que vamos celebrar dentro de pouco tempo, mas nós aguardamos com igual intensidade aquele que um dia morreu por nós, que prometeu voltar. E será a glória, porque estaremos com o Deus vivo para toda a eternidade. Eu vou parar aqui. Que a sua palavra seja guardada em nossos corações, pelo poder do seu Santo Espírito, e nos conceda graça e vida abundante em Cristo. Amém.